Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV, que tem hoje como convidado o Dr. Último Júnior, advogado e egressa à nossa instituição e está tratando do tema inventário. Doutor Último, o que é o inventário e quais os tipos, né, existentes de procedimentos de inventário? Primeiro, inventário. O que é inventário? É listar alguma coisa, né? Organizar, né? Na verdade, você lista os bens do espólio, do decúgio. O que vem a ser decúgio? Né? É o termo jurídico que a gente usa. Decúgio é o falecido, né? A pessoa faleceu e deixou um patrimônio. Então, você vai listar, né? Vai inventariar esse patrimônio para que possa estar passando para os seus herdeiros, né? E o senhor falou no falecido, falou nos herdeiros. Essas são as partes do inventário? Sim, o espólio, que é os bens, né, do falecido, a viúva meieira, se existir, né, se ela estiver viva também, né, a viúva, e os herdeiros. Pode também ser um credor, né? Pois é, pode existir os credores. Eu ia perguntar essa questão do inventariante, aquele que faz a abertura do inventário e acaba sendo o administrador. Como é que funciona essa questão? O senhor tocou na questão do credor, quer dizer, não precisa ser só o herdeiro. Nem herdeiro, só o meieiro. Na lista de legítimos para requerer, né, a abertura de inventário, começa pelo viúvo meieiro, né, segundo os herdeiros, depois vem o herdeiro legatário, às vezes a pessoa deixa um testamento, aí a gente usa o termo inventário, mas na verdade você vai requerer judicialmente o cumprimento daquele testamento. Então a pessoa que está no testamento como beneficiária do espólio, que o decúgio em vida fez um testamento deixando seus bens para determinada pessoa, e ele como herdeiro legatário vai requerer abertura e cumprimento do testamento, né? E o credor, a pessoa faleceu e por acaso me deve, né? A pessoa morreu, acabou a dívida. Não, se a pessoa deixou bens e você tem um título hábil, né? Alguma prova da dívida, um contrato, um cheque, que não esteja prescrito, obviamente, né? Uma nota promissória. Então, ou seja, alguma coisa que vincula o negócio jurídico da dívida em relação, você pode habilitar seu crédito. E se os herdeiros estão lá e não fizeram a abertura do inventário, você como credor, você pode requerer a abertura do inventário, provando que é credor, né? E além da abertura, você entra com uma ação, né, que chama habilitação de crédito. Depois que você mesmo abriu, provou para o juiz que você tem direito, mostrando a cópia do título, você entra com uma ação que chama habilitação de crédito. Habilitou o crédito e dali o juiz vai avaliar se realmente o seu crédito é válido. Se não for, e se não for um título hábil e exigível, né, o que ele vai fazer? Vai se transformar numa ação de cobrança, de conhecimento e provar naquela habilitação, vai virar uma ação de cobrança, uma ação de conhecimento. E você vai provar a legitimidade daquela dívida, que você realmente é credor, né? E é um procedimento moroso o inventário, porque as pessoas elas entendem, né, que é algo desgastante pelo simples fato de ter perdido um ente querido. E ainda ter que tratar de uma situação tão difícil que é a divisão dos bens. Como é que funciona a ideia do procedimento? Essa morosidade ela é recorrente mesmo? Olha, infelizmente, né, vamos começar assim, que tem dois tipos de procedimento. O judicial e o administrativo, né? O administrativo, vou falar o administrativo é muito fácil, assim dizer, de se explicar. O administrativo é feito mediante escritura pública no cartório, né? A Lei 11.441, de 2007, salvo engano. Um cartório de notas, né? De notas, né? Às vezes nas comarcas que tem a cidadezinha, é cível e notas junto num cartório só, então pode fazer, né, no cartório de registro civil e notas, pode ser feito. E no caso aqui da comarca tem o primeiro ofício de notas, o segundo ofício de notas. Quando se faz em cartório, primeiro requisito, que não haja testamento, né, que o falecido não tenha deixado testamento, que não haja interesse de incapaz e menor. Incapaz é a pessoa que não sabe reger os atos da vida civil, né, que tem algum problema, né, e menor de 18 anos, que a menoridade civil é 18 anos. Então, esses dois requisitos, que não seja menor ou incapaz e que não tenha deixado o decúgio, não tenha deixado testamento, né? Aí pode ser feito em cartório. Como é que se procede? Tem que contratar um advogado em ambos os casos, tanto o judicial
quanto administrativo, tem que se contratar um advogado, né? Precisa da orientação e do acompanhamento do advogado. No cartório é muito rápido, né? Pelo menos quando eu falo rápido, tem uns requisitos, uns detalhes que depende muito daquele que te contrata. Por quê? Porque a pessoa quando te contrata, doutor, ele tem, exemplo, 5 irmãos e uma viúva, né, falecido. 5 irmãos e uma viúva. Se todos tiverem em comum um acordo, tudo ok, vai nomear um representante entre eles. O irmão A vai ficar responsável de estar seu contato do advogado. Eles podem todos no mesmo dia conversar com o advogado e contratar um advogado. Vai conversar com todos, quem que vai ser o inventariante? Não, vai ser fulano, né? Vai ser o irmão A que vai ser o inventariante. Então tá, eu vou me remeter só a ele e ele vai repassar para vocês tudo que deve ser feito. Aí reúne a documentação toda, paga-se os impostos, né? E depois, o primeiro passo é o administrativo. Vai requerer, né, o processo administrativo de avaliação frente à Receita Estadual, que é o ITCD causa-mortes. Né? É imposto de transmissão, causa-morte e doação. No caso, causa-mortes. A Receita Estadual vai avaliar os bens, vai impor um valor a eles e ela mesma vai cobrar 5% de imposto sobre o valor que ela atribuiu a esses bens. Pagado o imposto, pagou o imposto, pronto. Eu vou discriminar, vou chamar a todos de que forma que vai ser feito a partilha. Vou fazer uma minuta, certo? O cartório não é exigido no cartório a minuta, mas é melhor, chega já prontinho para o escrivão a minuta de que forma que vai ser partilhado os bens, para quem vai ficar determinado bens, de que forma, a porcentagem de cada bem para cada um dos herdeiros, ou seja, estando como um acordo, no máximo 30 dias, um processo administrativo fica pronto, mediante escritura pública. Agora, o triste, para assim dizer, que é o judicial. Porque qualquer ação hoje está sendo morosa, né? O doutor mesmo sabe, na justiça está complicado, infelizmente. Mas tem 3 tipos. No judicial, tem o inventário propriamente dito, que ele segue o rito ordinário. Por quê? Esse é o mais moroso. Normalmente, um só requer a abertura do inventário, às vezes a viúva, ou às vezes um herdeiro, ou às vezes o credor, já havia falado, ou às vezes o Ministério Público, no interesse de menor, certo? Ou o que acontece? Ele tem mais formalidades, os atos jurídicos são mais formais, certo? Por quê? Vai depender de uma citação de um herdeiro para requerer, para ver se ele aceita sua cota hereditária ou não, né? Está havendo uma discussão quanto aos herdeiros, não concordando da forma de partilha. Resumindo, nele vai precisar das primeiras declarações, onde você declara os direitos, né, e os bens. Os direitos e bens significa as pessoas às quais tem direito à herança e os bens a inventariar. E cita aquele herdeiro que não está de comum acordo com o inventário, para ver se ele concorda com aquelas primeiras declarações ou não. E depois as últimas declarações, sem falar no procedimento administrativo frente à Receita Estadual, que também é devido. Além da certidão negativa federal, da Receita Federal, do DECUS, para ver se ele tem débito contra com a Receita, a municipal e a estadual, né? Então, além de todas essas formalidades, ainda tem o procedimento administrativo, ainda tem que provar em juízo que o DECUS faleceu estando quite com a Receita Estadual, com a Receita Federal e com o município. Então, o ideal é que as pessoas, né, os herdeiros, ali, as pessoas que vão receber a herança, elas estejam de acordo. Isso vai facilitar e vai também ter o processo vai ter uma trajetória mais séria. Uhum. Doutor Último, te interrompendo, a gente tem que fazer um breve intervalo, mas a gente volta para esse assunto ainda. O programa Direito em Foco volta já.